Boa noite, galera. Quantos aqui estão felizes de estar aqui nessa noite? Ih, tá fraco. Quem aqui está feliz de estar aqui? Boa, aí sim. Como o Du já disse, sou o Timóteo, muito prazer para quem não me conhece. Hoje, assim como ele, eu estou como vice-presidente da nossa querida Jubasa. É um prazer muito grande estar aqui, prazer muito grande poder passar um pouquinho da palavra de Deus para os nossos corações nessa noite. Convido você a estar abrindo sua Bíblia no livro de Daniel. Capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler do 1 ao 21, o capítulo todo. A palavra de Deus, ela diz assim: No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real. E que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua do seu Deus, dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achava Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhe deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abidnego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: Eu tenho medo do meu senhor, o rei que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isso viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel veio falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então Daniel disse a ele: Por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois, compare as nossas aparências com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com esses seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No final dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor, e eles estavam mais robustos do que todos os homens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias do rei, vinho que deveriam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem levados
à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir ao rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhe fazia perguntas, os achou 10 vezes mais sábios que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. Daniel continuou ali até o primeiro ano do reinado de Ciro. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por essa noite estarmos aqui, Deus, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações neste momento, que nós possamos sair daqui transformados, Deus, com as nossas vidas voltadas inteiramente a Te servir, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma pergunta que muitas vezes, não sei quem aqui já passou por isso, mas foi você parar, olhar para você e perguntar: quem sou eu? Quem sou eu? E responder essa pergunta não de uma forma tradicional, como muitas vezes nós pensamos, e falar: ah, não, eu sou o Timóteo, eu sou o Lucas, eu sou o Kim. Qual tem sido a identidade que nós temos mostrado para o mundo? Qual tem sido a identidade que nós temos nos apresentado para o mundo? Daniel aqui, ele se via numa situação onde ele foi tirado da sua terra, tirado de onde ele nasceu, tirado de seus pais, seus familiares, levado para uma terra totalmente diferente. E ali Daniel, ele se via em um lugar onde ele não compreendia a língua que era falada, onde ele não compreendia os costumes que eram falados ali, os costumes que eram mostrados. E Daniel ali, ele recebeu uma oportunidade de começar a vida dele toda do zero. Daniel ali, ele podia muito bem olhar e falar: nossa, quer saber? Essa é a minha chance de fazer o que eu quiser. Longe dos meus pais, longe do meu pastor, não vai estar mais aqui falando para mim o que eu tenho que fazer ou não. Só que quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que Daniel, ele decidiu não se contaminar com as coisas do mundo. Não se contaminar com o novo mundo que ele estava ali. Na cultura dos babilônicos daquela época, na cultura daquele povo, eles usavam algumas maneiras de tirar a identidade das pessoas que eles levavam para si. Então, uma das maneiras que eles usavam era a forma de alimentação. E ali eles usaram esses mesmos artifícios com Daniel e seus amigos. Eles falaram: vem cá, vamos mudar o seu jeito de se alimentar. Vamos mudar o seu jeito de tratar a comida. E nós vemos que Daniel ali, ele faz uma escolha que eu fico imaginando e eu penso quão difícil foi. Quem é que gosta de churrasco? Imagina você olhar assim, aquela mesa de churrasco aqui, ó, daqui da frente até lá no fundo, e lá no final tem um pratinho de salada e você falar: eu vou na salada. Quem é que iria? Eu duvido, hein? Vocês são fortes demais, gente. Daniel, ele teve que fazer essa escolha. Ele escolheu não se contaminar. E da mesma forma que Daniel escolheu não se contaminar, nós precisamos diariamente fazer essa escolha. Se nós queremos manter a nossa identidade, pensando quem nós somos, nós precisamos não nos deixar levar por tudo que aparece, tudo que de certa forma é bom. Nós não podemos. Daniel aqui, ele sabia quem era o Deus que ele servia. E sabia que todas aquelas coisas eram dedicadas a outros deuses.
Hoje em dia nós estamos tão acostumados a seguir o embalo das coisas que nós muitas vezes não dedicamos ao Senhor tudo que nós fazemos, a nossa alimentação, não dedicamos ao Senhor o nosso dia e temos entrado nesse embalo da vida. Temos entrado nessa comodidade e estamos nos contaminando com pequenas coisas em que nós não paramos e olhamos e falamos, caramba, isso aqui eu tenho que tomar um cuidado, isso aqui pode me tirar do foco. E eu não estou falando de coisas grandes, eu estou falando de coisas sutis. São as pequenas coisas, talvez deixar de ler a Bíblia porque você está cansado. Nossa, eu trabalhei o dia inteiro, eu não preciso ler a Bíblia hoje, Deus entende. Deus está de boa com isso. Aí vem no dia seguinte, nossa, hoje o dia foi pegado. Deus sabe, Deus entende a minha luta. E para Daniel não foi diferente. Daniel aqui, ele podia ter feito uma escolha totalmente diferente e falar, quer saber? Deus permitiu todas essas coisas ruins acontecerem na minha vida e eu não quero saber mais. Eu vou curtir, comer o churrasco do rei aqui junto com ele. Vambora. Vambora, Sadraque, Mesaque, Abednego, vambora daqui, vamos meter o louco. Mas não, Daniel escolheu a presença do Senhor, escolheu buscar ao Senhor e não quis se contaminar. Será que nós estamos tomando a mesma decisão de Daniel? Será que nós estamos dispostos a abrir mão dos nossos prazeres, de coisas que nos dão alegria no nosso dia a dia? Será que nós estamos dispostos a perder 1 hora de sono para poder buscar ao Senhor? Será que nós estamos dispostos a sacrificar algo para buscar ao Senhor? Ou só estamos vivendo, se contaminando com o mundo, da maneira mais sutil que ele vem se apresentando a nós? Outra questão que os babilônicos faziam, outra coisa que os babilônicos faziam para mudar a mentalidade de quando eles pegavam algum povo, era mudar os seus nomes. O seu nome, ele fala quem você é. O seu nome te dá uma identidade. E logo ali, quando Daniel e seus amigos eles são levados a Aspenaz, que foi o encarregado de mudar o nome dele, eles então são colocados em choque e falam, olha, a partir de agora, vocês vão ter um novo nome, uma nova identidade, e vocês estão zerados. Esquece tudo que se passou. Vocês vão começar uma nova vida. Mas Daniel, ele fala, quer saber? Não. Eu pretendo me manter firme. Mas Daniel, ele só pôde tomar essa decisão de permanecer na busca do Senhor, permanecer na presença do Senhor, porque ele sabia quem ele era. E aí eu pergunto mais uma vez, quem é você? Quem é você? A nossa vida, ela não vai ser a mesma coisa depois que nós descobrimos quem nós somos. Que nós fomos feitos para termos um relacionamento com Deus. Quando nós entendemos isso, nós então podemos parar e falar, não, pera, eu posso enfrentar as minhas dificuldades. As minhas tentações, os meus desejos, eu posso enfrentar. Porque eu sou alguém que foi chamado para pregar o Evangelho, foi chamado para ter comunhão com Deus, para honrar e glorificar o nome de Deus. Daniel, ele estava ali com uma missão. Daniel não foi colocado ali naquele meio de todos aqueles outros jovens por acaso. Você não está inserido no meio onde você está
por acaso. A sua faculdade que você está não é por acaso. O trabalho que você está não é por acaso. Muitas vezes você pode olhar e falar, olha, eu não entendo, eu não sei. Não sei por que eu estou aqui, eu só estou existindo. Mas Deus, Ele tem uma obra muito grande para fazer e Ele quer usar a sua vida. Eu, certa vez, recebi uma proposta de emprego da Case. Quem que conhece a Case CNH? Vocês sabem que lá é uma empresa boa, né? Financeiramente boa. E eu também recebi o convite para trabalhar em uma distribuidora de hortifruti. E muita gente pode falar, nossa, mas você é tonto, hein? Você escolheu perder dinheiro para estar lá, mexendo com verdura todo dia, acordando de madrugada. E por muitas vezes eu tive esse pensamento. Por muitas vezes eu me coloquei nessa questão e falei, Deus, por que eu fiz isso? Eu podia estar muito bem de vida agora, ganhando dinheiro, eu podia estar, nossa, voando. Só que Deus, Ele começou a me mostrar e falou, olha, você está sendo o meio que eu estou atingindo corações. E nesses três anos que eu estou nessa empresa, eu tive a abertura de poder conversar e apresentar a palavra de Deus a pessoas que nunca iriam pisar em uma igreja, mas elas puderam ver Cristo através da minha vida, através do meu exemplo. Muitas vezes você não entende o porquê que você está em algum lugar, mas Deus, Ele quer te usar ali. Mas para isso você não pode ficar só na sua e ser só mais um. Nós precisamos olhar para a vida de Daniel e, assim como Daniel, nos posicionarmos e falarmos, não, eu sou diferente. Seja em uma aula que está pregando alguma coisa contra a palavra de Deus, você se levantar e falar, não, eu não acredito nisso. Eu sou diferente. A minha identidade é outra. Nós não podemos nos acomodar em sermos somente meros cristãos que vêm aos cultos aos domingos, aos sábados, e ali ficam e já era. Nós precisamos fazer a diferença. E quando nós escolhemos fazer essa diferença, quando nós escolhemos não nos mantermos da mesma maneira, do mesmo jeito que nós estamos, Deus, Ele vai honrar as nossas vidas. Deus, Ele nos honra. No verso 17, a palavra de Deus diz assim, ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de sonho. Nós podemos ver aqui que Deus, Ele vai honrar a vida de Daniel. Ele vai honrar a vida dos seus amigos que escolheram agir de uma maneira diferente da que eles estavam vivendo. Muitas vezes nós queremos viver as nossas vidas como agente secreto, aonde nós estamos, como policiais da paisana. Eu estou aqui no meio, mas ninguém precisa saber quem eu sou. Eu estou no meu trabalho, na minha faculdade, mas aqui eu só quero ser mais um. Não podemos permanecer desse jeito. Precisamos mostrar para o mundo que nós estamos aqui. Precisamos ser a diferença. A palavra do Senhor diz assim, ide pelo mundo, sente na igreja e fique parado. Amém? Graças a Deus ninguém falou. Não é isso. A Bíblia diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Pregue a toda criatura. Por que nós não temos atendido o chamado do Senhor? Por que estamos vivendo tão acomodados e acostumados a ficar desse jeito? Essa história de Daniel, ela podia ser muito diferente.
Daniel, ele podia simplesmente ter sido mais um ali. Daniel podia ter a vidinha dele ali tranquila. Os amigos dele também, não ia precisar passar ninguém pela fornalha. Não ia precisar ninguém ter estresse nenhum. Não precisaria ser jogado na cova dos leões. Mas Deus colocou Daniel ali para ser a diferença. Você tem mostrado Jesus através da sua vida? Será que as pessoas olham para você e falam, caramba, o Lucas, ele é um cristão. Eu vejo Jesus na vida do Lucas. É tão triste quando nós estamos perto de alguém, vamos visitar algum amigo nosso, e aí as pessoas descobrem, as pessoas que convivem com ele, descobrem que eles são cristãos e falam assim, que ele é cristão e fala, caramba, mas você é crente? Nossa, mas com essas atitudes você é crente? Sabe, me dá uma dor tão grande isso. Onde as pessoas deveriam olhar para você e falar, cara, vai trocar uma ideia com o Lucas que ele é crente, mano. Ele pode orar por você, ele pode te ajudar. E muitas vezes você pode estar sendo essa pessoa. Onde as pessoas olham e falam, caramba, mas o Kim é crente? O cara que ia cortar minha luz é crente? Como assim? Como pode? Cadê o amor? Nós precisamos, aonde nós passarmos, demonstrar e mostrar Cristo em nossas vidas. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade em como nós estamos agindo, como nós estamos vivendo os nossos dias. Daniel, ele não se envergonhou, ele não teve medo de pegar e falar assim, olha, eu estou aqui, eu sirvo ao Deus vivo. Eu sirvo ao único Deus, o Senhor dos senhores. E nós, por que temos nos calado? Por que temos escolhido viver uma vida simples, sem a pregação do Evangelho? Nós não fomos chamados para este mundo para simplesmente passarmos, ganharmos dinheiro, ter uma família e acabou. Nós somos chamados para fazer a diferença, nós somos chamados para cumprir o ID. E eu te pergunto, por que você não tem cumprido o ID que o Senhor deu para você? O que falta para você cumprir o ID? O que falta para você entender que o seu tesouro não é nessa terra? O que falta para você entender é que você tem que sair da sua zona de conforto, que você tem que deixar os prazeres desse mundo, que você tem que viver uma vida em santidade, uma vida onde você é separado para servir ao Senhor, viver uma vida santa. E santidade não somente relacionada a pecados, como nós já pensamos, mas relacionadas a sermos separados. Separar as coisas que são boas para nós, absorvermos e então pregarmos. Meus irmãos, o mundo está clamando. O mundo clama para que nós nos levantemos e preguemos a sua palavra. Para que nós façamos como Daniel. Sejamos a diferença aonde nós estamos. Em Romanos 8:19, a palavra de Deus diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Quando nós vamos nos manifestar? Através da vida de Daniel, muitas outras vidas foram alcançadas. Se nós continuarmos seguindo a história de Daniel, nós vamos ver que o rei, ele pega e fala assim, vamos todos
servir ao Deus de Daniel, pois esse é o verdadeiro Deus. Porque as pessoas, o próprio rei, começou a ver Deus na vida de Daniel. Mas tudo isso só foi possível através de uma atitude de Daniel, de não se corromper com esse mundo. Reconhecer a sua identidade, quem ele era, saber quem ele era e qual que foi o propósito dele estar ali. Nós precisamos entender o que Deus tem feito em nossas vidas. Nós precisamos orar e pedir para Deus direção para entendermos, Senhor, qual o chamado que o Senhor tem para a minha vida? Em qual área eu posso servir? Em qual área eu posso trabalhar? Senhor, me dê pessoas para que eu possa pregar a Tua palavra. Quantos aqui já tiveram a experiência de orar e falar, Senhor, me mostra alguém para eu pregar nesse dia? E aí Deus te usou e foi poderosamente, foi espetacular. Se você nunca fez isso, eu te desafio. Ore ao Senhor e fale, Senhor, coloca alguém no meu caminho para eu pregar a palavra hoje. E Deus, Ele vai colocar. E você vai ser usado. Mas isso não pode ser algo simplesmente esporádico em nossas vidas. Isso tem que ser algo constante. E assim como Daniel tomou uma decisão, nós precisamos tomar uma decisão nessa noite também. Nós precisamos tomar a decisão. Ou nós continuamos do jeito que estamos, ou nós mudamos, levantamos e fazemos a diferença onde nós estamos. Não podemos continuar com as nossas vidas no pecado. Não podemos continuar com as nossas vidas no comodismo que estamos vivendo. Nós precisamos fazer a diferença por onde quer que nós andarmos. Convido você a fechar seus olhos nesse momento.